Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Hoje estudaremos o artigo 193, caput e parágrafo único do citado Código. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Então, os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. O que nós temos aqui? Temos que o Código de Processo Civil de 2015, na esteira do que já disciplinava a Lei 11.419 de 2006, previu a possibilidade de prática eletrônica de atos processuais, confirmando a tendência de informatização dos processos judiciais. Então veja que já existia uma lei que tratava sobre o tema e o Código de Processo Civil reforçou isso ao disciplinar que quaisquer atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, permitindo-se o quê? A produção deles de forma eletrônica. Então, por exemplo, imaginemos uma sentença que nem sequer passa pelo papel. Ela já é produzida no próprio sistema do Poder Judiciário. A comunicação de atos processuais de forma eletrônica. Imaginemos, por exemplo, uma intimação eletrônica. Nem sequer ela passa, por exemplo, pelas mãos do oficial de justiça. Então, é possível fazer essa comunicação unicamente de forma eletrônica, sem a utilização de atos físicos, materiais. O armazenamento, então, os processos eletrônicos, eles estão armazenados na internet. É lá que eles são acessados. Não existem autos físicos para consulta. E a validação dos atos por meio eletrônico. Então, por exemplo, como é que eu vou saber que alguém assinou um documento eletrônico? Ora, eu preciso de um token com uma assinatura digital que me garanta a autenticidade daquele documento, que me garanta de onde proveio ele, quem que o assinou. Então, nós percebemos que é possível aqui a prática, tanto total quanto parcial, de atos digitais. É a tendência do processo judicial eletrônico. Hoje, os processos eles correm eletronicamente, permitindo-se o peticionamento, a consulta dos autos e até mesmo a realização de audiências através da internet. Então, hoje, pessoal, o que nós vemos é que os processos eles correm pela internet mesmo. Os peticionamentos são feitos no sistema, a consulta dos autos é feita no sistema, não é necessário mais comparecer ao cartório para consultar os autos. O sentenciamento é feito no sistema, enfim, as audiências, elas muitas vezes são 100% até virtuais. Outras vezes, elas são só parcialmente virtuais. É possível também a realização de audiências mistas, com algumas pessoas no fórum e outras nas suas respectivas casas e escritórios. Então, nós percebemos aqui que há uma tendência de informatização do processo. Aqui eu trouxe para vocês sobre as vantagens de se ter uma via eletrônica aqui, de se utilizar o processo eletrônico. Quais vantagens eu citei para vocês? Em primeiro lugar, a facilidade de peticionamento. É possível realizar o peticionamento em qualquer lugar do mundo, não mais sendo necessário levar a via física ao fórum. Antigamente, era necessário imprimir a via física e mais uma via de protocolo, levar isso ao fórum, deixar uma via lá e pegar o protocolo na outra. Hoje isso não é mais necessário. Hoje a assinatura é feita pela internet, de qualquer lugar do mundo. Constei aqui também a facilidade de acesso aos autos, porque o acesso tanto aos advogados, juízes, promotores, quanto também às partes, ele pode ser feito da própria casa ou do escritório, sem necessidade de ir ao fórum e sem precisar esperar que os autos sejam devolvidos para uma nova carga ou visualização. Prestem atenção nessa parte final, sem necessidade de aguardar que os autos sejam devolvidos para que seja feita ali uma nova carga ou visualização.
Pessoal, antigamente, quando o processo era físico, ele só podia estar nas mãos de uma pessoa. E aí, imagine que uma pessoa pegava esse processo, fazia o que? A carga ali dos autos para poder visualizar e se manifestar. Se qualquer outra pessoa que atua no processo precisasse dos autos, não ia ter como pegar o processo, não ia conseguir. Por que não ia conseguir? Não ia conseguir justamente porque o processo estava nas mãos de outra pessoa. Então, a vantagem do processo eletrônico é também a possibilidade de trabalhos simultâneos. Várias pessoas conseguem trabalhar nos autos ao mesmo tempo. Outra situação aqui, a celeridade processual. Várias pessoas conseguem trabalhar no processo ao mesmo tempo, que foi o que eu acabei de citar aqui para vocês. Isso garante mais celeridade, porque eu não preciso esperar que a outra pessoa devolva os autos. Imagina um processo que tem um monte de litisconsorte, vários litisconsortes. Antigamente, um precisava esperar que o outro devolvesse os autos para poder pegar os autos para si e ver o que aconteceu. Hoje não é mais necessário. Hoje basta abrir o processo na internet para que seja feita a consulta. Também garante celeridade processual o quê? A realização de mais atos em menos tempo. A redução do tempo morto do processo. O processo ficava lá no escaninho. A contagem automática de prazos. Então, é muito mais rápida a tramitação do processo digital. Inclusive, uma questão aqui interessante é essa contagem automática de prazos. Se uma intimação é eletrônica e se ninguém peticiona nos autos, dentro do prazo, não atende a intimação, o que pode acontecer? Pode acontecer de o próprio sistema indicar ali que o prazo foi violado, inclusive com eventual até certificação automática. Note como isso aqui garante celeridade processual. Não é necessário aqui aguardar que o funcionário ali, o técnico, o escrevente, pegue o respectivo processo e faça o cálculo do prazo, porque muitas vezes o próprio sistema já pode dar esse cálculo pronto. Outra questão aqui, redução de custos, menos papel, aliás, menos papel que também protege o meio ambiente, menos pessoas trabalhando. Como é possível fazer mais coisas ao mesmo tempo, inclusive utilizar-se das vantagens do computador, menos pessoas precisam trabalhar, isso reduz os custos. O uso também do teletrabalho, home office. O home office é outra questão que reduz os custos do Estado, do Poder Judiciário. Por quê? Porque se é possível trabalhar de casa, note que o Estado não está gastando com a energia elétrica, por exemplo, com a água, enfim, os gastos ordinários que se tem por manter um prédio público em funcionamento. Quando se dá o teletrabalho, garante-se também a redução dos custos, além de menos espaço para arquivos. Antigamente, era necessário o quê? Era necessário que houvesse espaços gigantes para arquivos. Hoje, com o processo eletrônico, isso acaba não se tornando mais necessário. Então, nós verificamos que existe uma clara redução de custos pela opção pelo processo eletrônico. Além de que também conste aqui a facilidade de participação na audiência, com a realização das audiências virtuais ou até, eventualmente, audiências mistas, com algumas pessoas no fórum, mas outras na sua casa, no seu trabalho, etc. É possível, através dessas audiências virtuais, serem ouvidas pessoas que estão no outro lado do mundo, que estão em outro país. Isso, se não houvesse o meio eletrônico, não seria possível. Mas hoje, com o meio eletrônico, é possível ouvir essa pessoa que está num outro país, colher esse depoimento e, assim, garantir muita rapidez no processo e garantir eficiência na tutela jurisdicional. Ótimo, então nós entendemos as vantagens do processo eletrônico, o que ele significa, e agora nós vamos ver esse parágrafo único aqui. Aqui é dito que o disposto nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Então, o disposto nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. E o que nós temos aqui sobre o parágrafo único? Temos que o Código de Processo Civil autoriza que até mesmo os serviços de cartório extrajudicial realizem atos digitais, como, por exemplo, o tabelião de notas e protesto, o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Enfim, é possível, conforme aqui disciplinado, que até mesmo os atos notariais e de registro
realizados por cartórios extrajudiciais, eles adotem a prática de atos eletrônicos. E nas normas de serviço da Corregedoria dos Tribunais, bem como em normas do CNJ, podem ser encontradas disciplinas mais minuciosas sobre esse tema. Mas o que para a aula de hoje a gente traz aqui é unicamente essa questão aqui do parágrafo único, né? Nós não vamos estudar em minúcias como é que se faz a prática de atos eletrônicos nos cartórios extrajudiciais. Mas nós precisamos aqui ter em mente que é possível, por expressa disposição do Código de Processo Civil, a prática desses atos notariais de registro através da via eletrônica, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Por favor, não deixem de compartilhar os vídeos e ajudar o canal a crescer. Nos vemos na próxima aula.